A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 6. Está a começar o Jornal das 6 com a edição da Laura Figueiredo. Laura, vamos começar com o Congresso do PS. A antiga Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, pede firmeza a José Luís Carneiro no combate ao pacote laboral proposto pelo Governo. A antiga candidata pelo PS à Câmara Municipal de Sintra diz que há um acordo evidente entre PSD e Chega, com o objetivo de voltar atrás nos direitos individuais, mas vamos até Viseu ao encontro do jornalista Carlos Pedro, que tem estado a acompanhar o Congresso do Partido Socialista. Boa tarde, Carlos. Ana Mendes Godinho é clara quanto ao pacote laboral. Boa tarde, Laura. Diz mesmo ser um pacote de vingança. Por isso, Ana Mendes Godinho não tem dúvidas de que as alterações propostas à Lei do Trabalho pelo governo de Luís Montenegro deve ser uma das grandes prioridades do Partido Socialista para os próximos tempos. José Luís Carneiro pede firmeza e intransigência. Exige que o PS seja firme e defenda as pessoas de forma intransigente. E é isso que tem de acontecer na legislação laboral. Esta é uma das frentes em que temos de assumir uma luta intransigente. Este pacote laboral é um ataque aos trabalhadores, é um ataque à dignidade, é um ataque ao futuro. Ana Mendes Godinho, a discursar neste Congresso Socialista, a ex-ministra defendeu também a elaboração de uma agenda do trabalho digno 2030. Quem também discursou na última hora neste Congresso do PS foi Pedro Vaz, ex-dirigente socialista. É uma figura muito próxima do antigo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e por isso fez questão de lembrá-lo no seu discurso. Fala num processo traumático para o PS depois da demissão de António Costa. E apesar dos resultados negativos nas últimas legislativas, Pedro Vaz relembrou o voto contra a moção de confiança proposta por Luís Montenegro para dizer que haveria eleições, sim ou sim. Aqueles que acham que seria possível evitar as eleições legislativas de 2025 ou são ingênuos ou estão de má fé. Luís Montenegro iria ter as eleições legislativas em 2025, desse por onde desse. Portanto, Pedro Nuno Santos, quero que saibas que esta é a tua casa, sempre foi e continuará a ser. Pedro Vaz, que continuou depois este discurso com elogios a José Luís Carneiro, diz que teve a capacidade de pegar no que estava bem e melhorar o que estava mal. Palavras de Pedro Vaz. De resto, relembrar que José Luís Carneiro terá afinal oposição nas eleições para a Comissão Nacional do Partido. Trata-se de Ricardo Gonçalves, da Distrital de Braga, que já apresentou as listas aos órgãos sociais do partido. Defende um PS com mais pluralidade e mais participação. Relembrar que o tempo limite para a entrega destas listas termina dentro de pouco menos de uma hora, termina às 7 da tarde. Dizer também a respeito destas eleições que a Presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, vai encabeçar a lista à Comissão Nacional proposta pelo atual Secretário-Geral do PS, José Luís Carneiro. Lembrar ainda que serão os primeiros órgãos nacionais eleitos em Congresso na era de Carneiro, já que é a primeira vez que assumiu a liderança do PS foi apenas para completar o mandato de Pedro Nuno Santos e, nessa altura, não houve reunião magna do PS. Jornalista Carlos Pedro, em direto do pavilhão multiusos em Viseu, neste segundo dia do Congresso do Partido Socialista. E a socialista Mariana Vieira da Silva afasta divisões no PS, diz que o partido só precisa de mais alegria na oposição ao governo. Admite que o Partido Socialista está um pouco triste e desconfortável na oposição, depois de anos no Executivo. Em entrevista à Rádio Observador, Mariana Vieira da Silva diz que a pluralidade de opiniões no PS é normal, não significa qualquer quebra de unidade. Eu não vejo nenhum sinal de que o Partido Socialista não esteja unido. O que vejo é talvez uma necessidade de agora, que já passaram todas as 1000 eleições que tivemos nos últimos tempos, nos concentremos nesta dimensão da oposição ao governo
que precisa, acho eu, de um bocadinho mais de, como eu disse há dias, alegria. Alegria no sentido de isto faz parte. Quando se está no governo, governa-se. Quando se está na oposição, pode-se contribuir com propostas, mas também se faz a oposição. Está triste o PS? Talvez, eu acho que é normal, depois de muitos anos de governo, haver uma espécie de um certo desconforto. Quanto ao discurso de José Luís Carneiro, ontem, no primeiro dia de Congresso, Mariana Vieira da Silva considera que a mensagem foi clara, diz que não é o PS que está a romper o diálogo com o PSD. E o Presidente da República diz que tem esperança num acordo equilibrado na legislação laboral entre o Governo e os parceiros sociais. Em Santarém, António José Seguro admite que está satisfeito, sente que o apelo que fez foi ouvido. No segundo dia do meu mandato, eu tive a oportunidade de fazer um apelo às partes, aos representantes dos trabalhadores, dos empresários e ao Governo para que todos dessem contributos responsáveis para um acordo equilibrado. E fiquei satisfeito da minha voz ter sido ouvida e as informações que vão chegando, quer em termos públicos, quer em termos privados, vão nesse sentido. Portanto, eu desejo que haja um bom entendimento e que haja um bom acordo equilibrado. O Presidente da República mostrou-se ainda convicto de que o próximo Conselho de Estado já vai contar com os novos representantes do Parlamento. A eleição foi agendada para 16 de abril, véspera do Conselho de Estado. Para o Presidente da República, não há dúvidas, vai reunir com caras novas. E Laura, Marcelo Rebelo de Sousa começa hoje um ciclo de intervenções culturais em Celurico de Basto. Precisamente, o ex-presidente da República vai discursar na Festa do Livro, é o que revela o gabinete do ex-chefe de Estado numa nota enviada às redações. 500 milhões de euros é este o valor, Laura, das obras que estavam a ser realizadas no âmbito do PRR e que agora ficam suspensas na sequência da tempestade Christine. O número revelado pelo Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, diz que Portugal não vai perder o financiamento europeu. Adiantou também que até 30 de junho os processos de apoio às casas afetadas pela tempestade vão ficar concluídos, embora reconheça que existe um atraso elevado neste processo. Aos cidadãos com casas danificadas, infelizmente o dinheiro está a demorar a chegar. Das 30 mil candidaturas apresentadas, só estão decididas 3.200, pouco mais de 10%, e só estão pagos 4 milhões de euros, quando estão disponíveis nas CCDRs do Centro e de Lisboa e Val do Tejo, estão disponíveis 250 milhões de euros. O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, depois de ter estado reunido com autarcas da região de Leiria. E em Porto Alegre, uma mulher de 28 anos foi encontrada morta em casa. Um suspeito fugiu e acabou também por morrer num despiste de automóvel. A relação entre as duas mortes foi confirmada pela GNR de Porto Alegre à Rádio Observador. A Proteção Civil diz que recebeu um alerta para a casa da mulher ao final da manhã. PJ adianta que o homicídio aconteceu num contexto de violência doméstica. O homem de 42 anos acabou por morrer ao fugir das autoridades na sequência de um despiste do automóvel em que seguia. O casal tinha uma filha de 13 meses. E na atualidade internacional, os Houthis do Iémen voltaram a atacar Israel, poucas horas depois de terem entrado oficialmente no conflito. Informação avançada pela CNN Internacional, que cita uma fonte israelita. O míssil foi interceptado, não há registro de feridos ou danos. Entretanto, o exército israelita anunciou também que atacou a sede do complexo de armas navais iraniano. E Laura, o aeroporto do Kuwait foi atacado por uma série de drones iranianos. O sistema de radares do aeroporto e vários tanques de combustível sofreram danos significativos. Entretanto, também o governo do Líbano está a preparar uma queixa junto do Conselho de Segurança das Nações Unidas, depois de Israel ter reivindicado a morte de 3 jornalistas. A confirmação parte do ministro da Informação libanês, que diz que o Líbano não vai tratar estes ataques como se fossem normais. João Miguel, gostas de Kit Kats? Sim, gosto de Kit Kats, aquele famoso chocolate de quem faz uma pausa, não é? Mas gostas assim tanto ao ponto de teres assim lá em casa uns 400 mil? 400 mil euros em Kit Kat ou 400 mil Kit Kats? 400 mil Kit Kats mesmo. Então,
Conta-me tudo. Olha, mais de 413 mil KitKats foram roubados depois de saírem da fábrica. A Nestlé diz que ainda não sabe nem da carga, nem do veículo que transportava estes chocolates e avisa que os KitKats podem agora estar em perigo de entrar em distribuições não oficiais. Já viste? É verdade. KitKat a fechar o Jornal das 6.